Fala aí, galera do Projeto X. Estamos aqui hoje, nessa tarde de domingo chuvosa, delícia, para comentar um pouquinho do gabarito das questões aí da provinha da UERJ, comentar algumas coisas, esclarecer outras, tirar algumas dúvidas. Então vamos lá? São 5 questões basicamente de química, né, ou relacionada à química que caiu na UERJ. A gente vai comentando uma a uma, só os principais detalhes, as principais interpretações que vocês teriam que tirar de cada um. Então vamos lá? Ó, a primeira questão que a gente tem aqui, vou aproximar aqui a câmera, é a questão 31, que perguntava do aspartato. Essa questão só queria saber o seguinte: qual é o nome do ácido carboxílico que deu origem ao aspartato, né? Ao ânion aspartato. Então era só você pegar o ânion e adicionar 2 íons H+, um em cada parte aí do carboxilato, né? Um em cada oxigênio negativo, e aí você ia chegar nesse ácido dicarboxílico. O nome dele é ácido 2-amino. Por que 2-amino? Porque você poderia partir de qualquer carbono da carboxila. Por que a gente vai partir desse aqui, ó? Porque esse é o que está mais perto do grupo amino. Então, o carbono 1 é o carbono da carboxila, o carbono 2 é o que sustenta o grupo amino, que é o grupo NH2. Então, vai ficar 2-amino, como é um ácido com 4 carbonos na cadeia principal, butano, e como é um ácido carboxílico dicarboxilado, né? Eu tenho 2 carboxilas, uma aqui e outra aqui, então a gente vai dizer que ele é dioico, ácido 2-amino, butano dioico. Tranquilo, galera? A próxima questão foi a questão 33. Essa questão aqui falava do ácido cianídrico e falava que é pouco solúvel, né? Ou melhor, que se ioniza pouco porque é um ácido fraco, e falava da adição do cianeto de sódio. Esse sim é um sal bastante solúvel, vai estar praticamente todo ionizado, e a questão falava isso, inclusive. E o que você tinha que enxergar nessa questão? O efeito do íon comum, né? Você tem aí o cianeto, que vai ser proveniente da dissociação do cianeto de sódio. Esse íon cianeto é um íon comum ao equilíbrio do nosso ácido fraco, que é a ionização do ácido cianídrico, que vai liberar cianeto também. E aí o que vai acontecer? Uma vez que esse cianeto proveniente da dissociação do cianato de sódio entra no equilíbrio do ácido cianídrico, né, da ionização do ácido cianídrico, eu gero um aumento na concentração desse cianeto, aumentando a concentração de cianeto, princípio de Le Chatelier. Eu vou ter um deslocamento desse equilíbrio. Para onde que esse equilíbrio vai deslocar? Bom, se eu aumento a concentração do íon cianeto, eu vou ter que consumir o excesso desse íon como? Formando mais ácido cianídrico. Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda. E aí, deslocando para a esquerda, eu formo mais ácido cianídrico. Só que o que é o alfa? O alfa é o grau de ionização. E o que é esse grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas, o número de moléculas que se ionizaram aí, né, no H+ e no respectivo ânion, dividido pelo número de moléculas totais, o número de moléculas que você tinha inicialmente, né, antes da ionização acontecer. Ora, se você aumenta a concentração de cianeto, porque você está jogando cianeto de sódio no equilíbrio, se aumenta a concentração de cianeto, forma mais ácido cianídrico, você vai ter mais moléculas de HCN, ou seja, você vai ter menos íons no equilíbrio e você vai ter mais moléculas de HCN. O que vai acontecer? O número de moléculas ionizadas vai diminuir. Diminuindo o número de moléculas ionizadas, né, já que o alfa, o grau de ionização, é uma razão entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas totais, essa razão vai diminuir uma vez que você está diminuindo o número de moléculas ionizadas. Diminui o número de moléculas ionizadas, o seu alfa, o seu grau de ionização diminui. E a questão queria saber justamente qual dos fatores ali iam diminuir, né? Qual fator que seria diminuído pela adição desse cianeto de sódio. Então, a gente tem um aumento da concentração de cianeto, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, aumentando a concentração de ácido cianídrico, diminuindo o número de moléculas ionizadas, eu tenho também a diminuição do meu grau de ionização, diminuição no meu alfa. Tranquilo? Efeito do íon comum. Na questão 37,
a gente tinha que fazer nada mais, nada menos do que uma razão. Ele te dava aí, a questão te dava as duas equações, PV igual a nRT e PV igual a K vezes N vezes T. Então, o que a gente fez? Eu isolei aqui a primeira constante, que era o R, né? Isolei o R. Então, ficou PV sobre NT. E depois, a outra expressãozinha ali também, isolei o K. Porque a questão quer que você faça uma razão entre uma constante e outra. Nessa ordem, R sobre K. Então, eu isolei as duas constantes, de modo que tenham ficado assim. E depois, eu fiz a razão. Então, eu peguei a expressão do R, que ficou PV sobre NT. E dividi pela expressão do K, que ficou PV sobre NT também, lembrando que esse Nzinho aqui é número de mols, e esse N, a questão está dizendo aí que é número de moléculas. E aí a gente sabe, né, gente, o restante é matemática, quando a gente divide duas frações, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, repeti essa primeira daqui, inverti essa daqui, cortei tudo que dava para cortar, pressão, volume e temperatura. O que sobrou? Número de moléculas, que é o Nzão, dividido pelo número de mols, que é o Nzinho. Bom, se a gente considera o número de moléculas em 1 mol, a gente sabe que é 6 vezes 10 a 23, constante de Avogadro. E esse Nzinho, o número de mols, se a gente pegou 6 vezes 10 a 23, nessa quantidade de moléculas a gente tem 1 mol. Então, a gente chega nessa razão de 6 vezes 10 a 23, gabarito letra D. Tranquilo? Questão 37. A questão 43 era uma questãozinha básica aí de estequiometria, nada muito difícil, mas tínhamos que fazer com calma para não corrermos o risco de errar. Então, era uma questão que, na verdade, era uma mistura, eu tinha etano e eteno. A questão falava que o eteno reagia com BR2, né, bromo, e o etano não. Então, a gente queria saber quanto de eteno a gente tinha na mistura e quanto de etano a gente tinha na mistura. Na verdade, a questão queria saber a concentração de etano no cilindro. Para saber a concentração de etano, a gente tem que saber quanto de etano tem na mistura. Só que a gente só ia conseguir descobrir a quantidade de etano se primeiro a gente descobrisse a quantidade de eteno. Então, o que a gente fez? A gente relacionou aqui, ó, 1 mol de eteno, C2H4, está para 1 mol do 1,2 de bromo etano. Por que eu relacionei esses dois? Porque a questão falou quanto de 1,2 de bromo etano a gente tinha. Então, a gente vai descobrir aí quanto de eteno a gente tem. Se 28 gramas estão para 188 gramas de eteno, 940, que é a quantidade de eteno que a gente botou, está para X. Então, eu cheguei nessa quantidade de eteno, que são 140 gramas. E aí, se a mistura total tinha 200 gramas, eu sei que 60 gramas vai ser do outro gás, que na verdade vai ser o etano. Poderíamos também ter relacionado direto com o etano. Poderíamos também ter feito da seguinte maneira. 1 mol de C2H6, que é o etano, tem 30 gramas. Então, 30 gramas, eu colocaria aqui no lugar do 28, está para 188, que é a massa de 1 mol de 1,2 de brometano, e aí colocaríamos aqui de novo o 940, iríamos descobrir aqui os 60 gramas de etano direto. De qualquer forma, saberíamos que teríamos também aí 140 gramas de etano se fizéssemos a diferença. Mas o que importa mesmo, o que importa é o etano, né? Então, eu sei que 1 mol de etano, segundo a massa molar que a gente fez aqui, tem 30 gramas. Ó, eu fui somando as massas de carbono e hidrogênio. 30 gramas é a massa de 1 mol. Só que a gente descobriu que na nossa mistura, 60 gramas são de etano. Então, se eu tenho 60 gramas, isso equivale a quantos mols de etano? 2 mols. Só que eu tenho 2 mols em qual volume? 10 litros. 2 mols em 10 litros dá 0,2 mol por litro. Então, essa é a concentração que a gente teria que chegar. Gabarito letra B. Tranquilo? E por último, não menos importante, questão 44. A questão 44, na verdade, era só uma questão de interpretação de gráfico. Você tinha aí 2 gráficos, né, que relacionavam a solubilidade. O primeiro com temperatura e o segundo com profundidade. E aí, a questão estava falando de solubilidade do oxigênio, né, no plasma.
Então, no plasma sanguíneo. Então, o que a gente fez? Aonde que a gente está vendo que a solubilidade, no gráfico aqui de temperatura, aonde que a solubilidade está maior? Bom, a solubilidade está maior aqui, certo? Então, aqui, qual é a temperatura que eu tenho? Sei lá, mas é uma temperatura baixa. Então, a solubilidade vai ser maior conforme a temperatura for menor. Então, inversamente proporcionais no primeiro gráfico. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás, segundo gráfico. E quando a gente relaciona solubilidade e profundidade, aonde eu tenho a maior solubilidade? Aqui, ó. Aonde eu tenho a maior solubilidade com relação à profundidade é o quê? A profundidade está maior também. Então, a solubilidade nesse gráfico está diretamente proporcional à profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a solubilidade. Então, qual dos casos aí que eu vou ter a maior eficiência de solubilidade do oxigênio nesse plasma? No W. Por quê? Porque eu vou ter a menor temperatura e a maior profundidade. Nesse caso aqui, ó, só se encaixa nessa opção que é o W, que daria gabarito letra A. Tranquilo, amores? Saudade de gravar para vocês, né? Fazia um tempinho aí que eu não gravava um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado um pouquinho aí as suas dúvidas. Qualquer dúvida, pode me procurar pelo Face. Se a gente se esbarrar aí pelos corredores, pode me procurar também, estou sempre à disposição. Espero ter ajudado. Curtam esse finalzinho de domingo, relaxem, descansem, porque a nossa luta continua, o Enem tá batendo aí a porta. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.